em Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14, vamos ver do versículo 17 ao 20. Gênesis 14, versículo 17 ao 20. Voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, vamos falar nessa manhã sobre o dízimo. O dízimo. O que é dízimo? Tem pessoas que ainda não sabem. As que sabem vão lembrar. O dízimo, irmãos, essa palavra, é bom a gente ver o que significa a palavra dízimo. A palavra dízimo, no hebraico, é essa palavra que vai aparecer aí na tela, ó. Maaser. No hebraico é maaser. No grego é dekatê. Maaser e dekatê significam décima parte. Então dízimo é décima parte. Literalmente, irmãos, essa palavra significa décima parte. Então ela aparece no hebraico e ela aparece também no grego. Vamos ver, irmãos, primeiro a origem do dízimo. É muito importante a gente saber a origem das coisas. Tudo que a gente faz, irmãos, a gente deve saber a origem, sempre quando possível. Tem coisas que a gente não sabe a origem, como começou, ou quando surgiu. Mas, com relação ao dízimo, nós temos alguns indícios de como ele começou. Quando é que o dízimo surgiu pela primeira vez na Bíblia? E quando nós vamos para a Bíblia, ver a respeito do dízimo, a primeira referência que nós temos do dízimo é justamente esse texto que nós lemos aqui. É quando Abraão, naquela época ele não se chamava Abraão, se chamava Abrão, estava voltando de uma guerra. Ele tinha ido para uma guerra. Por que ele tinha ido para uma... O que ele tinha ido fazer nessa guerra? Quem sabe? Abraão tinha um sobrinho, não tinha? Como era o nome do sobrinho? Ló, que morava onde? Sodoma. E Sodoma foi invadida por alguns exércitos inimigos, que levaram de Sodoma vários prisioneiros. E entre esses prisioneiros estava o sobrinho de Abraão. Abraão gostava muito do sobrinho. E disse assim: não, isso não vai ficar assim não. Eu vou atrás do meu sobrinho. Eu vou resgatar o meu sobrinho. E foi. Apesar de estar em menor número, Abraão reuniu um pequeno exército e foi atrás desse rei aqui, ó, com um nome muito difícil, bonito, né? Quedorlaomer. Ele foi atrás desse rei aqui e de outros reis que haviam se aliado a ele para invadir Sodoma. Abraão chegou lá, Deus o abençoou. Foi uma grande... A Bíblia não entra em detalhes com relação a essa batalha, mas eu creio, irmãos, que foi uma batalha terrível, uma batalha muito difícil. Abraão
com um pequeno exército, conseguiu derrotar essa confederação de reis, de exércitos, pegou o sobrinho dele, resgatou o sobrinho dele. E quando Abraão estava voltando da guerra, o que foi que aconteceu? Saiu ao encontro dele Melquisedeque, um homem chamado Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Que saiu ao encontro de Abraão, trazendo para Abraão pão e vinho e abençoando Abraão. Esse Melquisedeque, diz a Bíblia, ele era rei da onde? Salém. Irmão, Salém era o nome antigo de Jerusalém. O que significa a palavra Jerusalém? Quem sabe? A palavra Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Amém? A cidade da paz. Esse Melquisedeque, irmãos, ele era rei e ao mesmo tempo, como nós vamos ver, ele era sacerdote. Olha, ele tinha duas funções. Ele era rei da cidade, mas era também um sacerdote. E ele foi, encontrou Abraão no caminho, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão, bendito seja Abraão. E aí o que aconteceu? O que é que diz o texto? Que Abraão deu o que a Melquisedeque? Hein? Deu a 10ª parte de tudo o que ele havia o quê? Conquistado. Amém? Olha, primeira menção aí do dízimo na Bíblia. Ainda temos uma outra menção do dízimo com um parente de Abraão. Anos depois, agora chegou a vez de Jacó. Né? Jacó também deu dízimo. Gênesis 28, 20, 21 e 22. Agora eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, porque ficou faltando aí o versículo 22. E o versículo 22 é muito importante nesse texto. Então, o texto vai continuar aí na tela, mas abra também sua Bíblia. Gênesis 28. Gênesis 28, 20, 21 e 22. Então, em Betel, eu vou ler pela tela e depois eu leio o versículo 22 aqui só na minha tradução. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Agora vamos ver o versículo 22, que não está aí. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. 10ª parte aí é o dízimo. O que é que aconteceu, irmãos? O que é que estava acontecendo com Jacó? Os irmãos sabem da história de Jacó? Jacó estava indo embora de casa. Estava indo embora Por quê? Porque brigou com o irmão. Não foi? Brigou com o irmão. Enganou o irmão, brigou. Estava indo embora. E aí, no meio do caminho, ele para num lugar chamado Betel. Betel significa o quê, irmãos? Betel. Casa de Deus, irmãos. Casa de Deus, Betel. Né? Casa de Deus. E ali ele teve um encontro com Deus e fez um voto a Deus. Qual foi o voto? Se o Senhor estiver comigo, se me guardar no caminho, por onde eu andar,
se cuidar de mim, provendo-me pão e alimento, e se eu conseguir voltar são e salvo, então Yahvé será o meu Deus. Glória a Deus. E quando eu voltar, de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Amém? A palavra, irmãos, que Jacó usa aqui, isso é muito importante, viu? Ele está dizendo assim: eu devolverei o dízimo. Irmãos, quando a gente oferta e quando a gente dizima, a gente não está dando nada a Deus. A gente está devolvendo. E há uma diferença muito grande em dar e devolver. Quando eu devolvo alguma coisa para uma pessoa, isso significa o quê? Que a coisa não é minha. Se eu estou devolvendo, certo ou errado? Se eu estou devolvendo, olha, chegar aqui para Pastor Giovanni, estou te devolvendo a Bíblia. É o quê? Essa Bíblia é minha ou é dele? É dele. Se eu estou devolvendo, irmãos, isso aqui é muito importante. Porque quando a gente vai dar o dízimo e oferta, a gente tem que ter isso em mente. Eu não estou dando o que é meu, eu estou devolvendo o que é de Deus. Amém? Olha, isso muda muita coisa, viu? Eu não estou dando o que é meu, não é meu. Eu não estou dando nada para Deus, eu não estou dando oferta, eu não estou dando dízimo. Eu estou devolvendo. Jacó disse: eu vou devolver. Ou seja, Jacó entendia que tudo que ele viesse a receber não seria dele, seria de Deus, emprestando a ele. E ele estaria o quê? Devolvendo. Irmãos, essas duas ocorrências que eu acabei de falar, tanto de Abraão e de Jacó, elas aconteceram, só para os irmãos se situarem: pastor, em que tempo isso aconteceu? Isso aconteceu, irmãos, 400 anos antes de Moisés receber a lei no Monte Sinai. Por que é importante esse registro? Porque as pessoas que são inimigas do dízimo, que pregam contra o dízimo, afirmam que o dízimo é uma questão da lei. E como nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não precisamos mais dar o dízimo. Esse é um argumento de quem é contra o dízimo. Eles dizem isso: não, mas o dízimo é da lei, está lá na lei, então eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, então não preciso mais dar o dízimo. Ó, o dízimo, irmãos, foi incorporado depois à lei, o dízimo de Israel. Você pode ler em casa, viu? Levítico 27 e 30, você vai ver lá. Que Deus incorporou o dízimo, que já era uma prática de Abraão, com certeza era uma prática de Isaac, de Jacó, desse pessoal todo que viveu antes da lei. Provavelmente, os outros que não são citados, os patriarcas, eles deveriam dar o dízimo também, devolver o dízimo. Então, a prática do dízimo vem antes da lei, 400 anos antes da lei. E aí fica uma pergunta: como é que Abraão e Jacó, e provavelmente os outros patriarcas, por que é que eles davam dízimo, ou devolviam dízimo? Por quê? Porque provavelmente Deus falou com eles, e já era uma prática normal, comum, entre os tementes a Deus, e eles não fizeram nada mais, nada menos do que já era costume naquela época, daqueles que temiam ao Senhor, daqueles que temiam a Deus, porque senão eles não fariam isso. Se não fosse algo que já existisse lá no meio deles, uma prática, nem Abraão, nem Jacó iriam dar o dízimo. Então, irmãos, porque não havia lei ainda,
a lei não ordenava, né? Ainda como não tinha lei, eles não tinham a ordem da lei de dar o dízimo. Então eles aprenderam isso, né? Deus ensinou, talvez, quem sabe, já no Jardim do Éden, Deus falou para Adão: olha, Adão, separe sempre a 10ª parte e tal. Não sabe. Mas o certo, irmãos, que o dízimo já era uma prática antes da lei, viu? Então esse argumento cai por terra de dizer que o dízimo é da lei e que a gente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí a gente não precisa mais fazer o dízimo. E uma outra coisa, irmãos, muito importante, que a Bíblia fala: Abraão dava o dízimo, ou devolvia o dízimo. E a Bíblia fala que nós somos descendência de Abraão, viu? Vamos ler Gálatas 3, 29. Olha o que diz esse texto aí. E se vocês são de Cristo, são descendência de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então eu sou descendente de Abraão, você é. Todos nós somos descendentes de Abraão. Então o nosso pai, quem é o nosso pai na fé? Abraão. Se o nosso pai na fé, irmãos, devolvia o dízimo, por que nós não faríamos também isso? Ele era o nosso pai. Ele é o nosso pai, né? Que ele está vivo. Abraão está vivo ainda. Está no céu, mas está vivo, né? Então Abraão é o nosso pai na fé. Então, Abraão dava o dízimo. E nós, como filhos de Abraão, devemos também devolver a Deus aquilo que é de Deus. Agora, irmão, só voltando para Abraão. Por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Qual era o sentimento que havia no coração de Abraão? Lembra que eu falei. Ele foi para uma guerra muito difícil, ganhou a guerra, porque Deus deu condições a ele ganhar a guerra. Qual era o sentimento que havia no coração de Abraão? Muito bem, gratidão. Abraão estava grato por tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Porque se não fosse o Senhor, irmãos, Abraão teria sucumbido naquela guerra, com certeza. Ele teria sucumbido na guerra. Mas Deus foi gracioso com Abraão. E por gratidão, ele deu o dízimo. Quando Jacó voltou lá da casa dos pais da esposa e deu o dízimo, qual era o sentimento que havia no coração de Jacó? Gratidão também. Porque, irmãos, não foi fácil para Jacó lá na casa dos pais da esposa dele. Foi difícil. Os irmãos sabem como Jacó sofreu na casa do sogro e da sogra. Foi terrível. Mas ele voltou abençoado de lá. Fizeram tudo para prejudicar Jacó lá, irmãos. Lá, né? O sogro dele era enganador também, era mais esperto do que Jacó e fez de tudo, né? Olha. E aí, mas quando ele volta agradecido. O que é que a gente aprende, irmãos? Que o dízimo é uma expressão de gratidão que está no meu coração. Por isso, irmãos, essa expressão pagar o dízimo não é correta não. Eu vou pagar o dízimo. Vocês pagam alguma, assim, quando você vai pagar alguma prestação, você paga com o coração cheio de gratidão? Você está doido que aquela prestação acabe lá, não está? Aquele carnê da insinuante da Ricardo Eletro, 12 vezes, misericórdia. Quando chega na última prestação, você só falta soltar foguete. Tem alguma gratidão ali de ficar pagando? Não. Olha, irmãos. Não devolva o dízimo como se você estivesse pagando um carnê da insinuante. Faça isso. Deus não se agrada. Deus ama o que dá com alegria. Irmãos, aí vamos pensar em nós. Temos motivos de sermos gratos ao Senhor? O que é que você acha? Irmãos, não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia, cerca fidelidade, nunca me deixes esquecer. O quê? Que tudo que eu tenho, e o que mais?
e tudo que eu sou. E o que mais? E o que vier é de quem? Vem de... Ô, irmãos. Palmas para Jesus. Olha uma sugestão. Quando você vier entregar o dízimo, venha cantando essa música, viu? Não tenho palavras para agradecer. Venha cantando essa música. Quando você vier ofertar, venha cantando essa música. Porque, irmão, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, ó Israel, diga a Israel, se não fosse o Senhor, Israel, irmãos, se não fosse o Senhor, você nem teria acordado, viu? Nem estaria aqui hoje de manhã. Mas se não fosse o Senhor, irmãos, ofertar e dizimar são atos de gratidão. Os irmãos entendem isso? Você está agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. É o mínimo, Senhor, que eu posso fazer. É o mínimo. É o mínimo. Ofertar, dizer, é o mínimo. Porque, irmãos, por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir pagar ou recompensar o que Deus faz por nós, ou o que Deus fez, né? Ele nos salvou, né? Nos salvou, nos abençoou. Como é que a gente vai retribuir a Deus, irmão? Não tem como. Por mais que, né? Quem deu a ele para depois que Deus tenha que devolver nada? Não diz, né? Paulo pergunta, quem foi que deu a ele para que ele possa devolver alguma? Não. É gratidão, irmãos. Irmãos, estão entendendo? Que ofertar e dizimar é gratidão. Abraão devolveu o dízimo por gratidão. Ele estava grato ao Senhor. Jacó estava grato ao Senhor. Nós poderíamos colocar aí nessa lista Abel, né? Irmão de Caim. Abel, ele ofertou por gratidão ao Senhor. Irmãos, o cristão que é grato, que tem gratidão no coração, ele não tem dificuldades em dizimar nem ofertar. Não tem. Agora o crente que é ingrato, que não reconhece que Deus é bom, que não reconhece que Deus é misericordioso, esse tem dificuldade em ofertar, em dizimar. E se ele oferta e dizima, ele vê isso como uma obrigação, no sentido de que, né, tem que dar, né? Ele não é alegre, ele não se alegra com isso. Ele fica triste, porque tem que dar o dízimo, tem que dar a oferta. Aí, irmãos, quando não é por gratidão, Deus não gosta. Deus não gosta, irmão, da nossa oferta ou do nosso dízimo quando é dado sem gratidão. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito Santo. Tudo, irmãos, na vida cristã tem que ser espontâneo, amém? Tem que ter espontaneidade, voluntariedade, espontaneidade. Deus não quer ver ninguém na obra dele, obrigado. Você não deve estar aqui hoje, obrigado. Não, você deve estar aqui porque você quer estar aqui, amém? Você está alegre? Alegrei-me quando me disseram, amém? Vamos dizer isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De novo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem falou isso? Davi, né? Alegrei. Irmãos, como é bom a gente ter gratidão no nosso coração. Não vir com aquela cara amarrada, emburrado, né? Deus não gosta disso, irmãos. Deus gosta de alegria, alegria, espontaneidade. Então isso é muito importante, viu? O sentimento que há no seu coração. Que sentimento há no teu coração? Em contribuir com a obra de Deus, em dar uma oferta. Você fica alegre com isso? Quando tem a oportunidade de ofertar, quando tem a oportunidade de dizimar, você fica alegre, né? Você fica alegre. Irmãos, isso é muito bom, isso é bonito. Agora vamos ver, irmãos, que Jesus, ele também fez menção do dízimo. Jesus, ele falou do dízimo. Vamos ver como foi, em que ocasião Jesus falou do dízimo. Foi quando ele estava conversando com os fariseus. Mateus 23, 23. Vamos lá?
Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Irmãos, essa expressão ai, a gente às vezes pensa que ai de vocês, Jesus está, seus miseráveis, vocês vão acabar com a raça de vocês. Não, irmãos, esse ai é um ai de misericórdia, viu? É um ai de pena. Eu tenho pena de vocês. Eu tenho pena de vocês. Toda vez que aparece esse ai, né, de vocês, né? Aqui esse ai é um ai de misericórdia. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo. Os fariseus davam dízimo, né? Os fariseus, os saduceus. Vocês dão dízimo. Eles davam dízimo do quê? Irmão, naquela época não tinha, o dinheiro não circulava facilmente. A moeda, era raro moedas naquela época. Dinheiro de papel, né? Não era como hoje. Naquela época, o povo de Israel era um povo agrícola, né? Viviam das plantações. Por isso que o dízimo deles era em cima das plantações, em cima das colheitas. Porque quem é contra o dízimo até diz isso. Não, mas naquela época não era dízimo de dinheiro, não. Era dízimo de fruta, de colheita. Claro, se Israel era um povo agrícola, ia dar dízimo de quê? Não havia a moeda corrente assim como tem hoje. Claro, não tem hoje, né? Agora, se você ganhar um cacho de banana, 10 bananas, quiser dar uma, pode trazer. Deixa aqui, não tem problema nenhum. Viu? Se quiser, pastor, recebi, pode dar de alimento também. Os irmãos estão entendendo? Que era um povo agrícola, porque Jesus estava, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a misericórdia e a fidelidade. Agora olha o que Jesus disse: vocês devem praticar estas coisas, essa aqui, misericórdia, justiça, sem o que é omitir, irmãos? Omitir não esqueça, não deixem de fazer, continuem fazendo, não esqueçam a prática do que vocês estavam fazendo, que vocês fazem, que é dizimar. Irmãos, o que Jesus está colocando aqui é o seguinte: que os fariseus, eles dizimavam. Era correto? Era. Mas eles estavam esquecendo de serem misericordiosos e de usar de misericórdia, serem fiéis. Aí Jesus disse: olha, comecem a usar da misericórdia, porque vocês estão esquecendo isso. Vocês estão deixando de fazer. Agora, não deixem de fazer, não deixem de dar o dízimo, de praticar o dízimo. Pronto. Então Jesus, ele não falou mal do dízimo, não foi contra o dízimo, pelo contrário, ele confirmou a prática que havia naquela época. Ele não foi contra a prática, mas ele confirmou: continuem dando dízimo, não deixem de dar. Agora, não se esqueçam das coisas mais importantes. Irmãos, vamos trazer para o dia de hoje. Por exemplo, aí você dá o dízimo aqui, mas aí depois você sai aqui na escada e diz: aquele irmão é miserável, eu não vou. Não adiantou. Você está brigando com seu irmão, você está sendo injusto com seu irmão. Mas você dá o dízimo. É isso que Jesus está querendo dizer: olha, continue dando o dízimo, mas faça justiça, haja corretamente. Irmãos, o dízimo não acoberta pecado, viu? O dízimo não limpa a sua barra. Eu vou dar o dízimo para limpar a minha barra. Oi? Diga para quem está ao seu lado: o dízimo não limpa a barra de ninguém. O crente pinta e borda, aí chega domingo, não, mas Deus vai limpar a minha barra porque eu vou dar o dízimo, e é um dízimo bom. Oi? Deus não se compra não, viu, irmão? O dízimo e a oferta, por maiores que sejam, não vai encobrir o seu pecado, viu? Não vai encobrir seus erros. Não adianta não. Deus está vendo tudo. Você falando mal do seu irmão, criticando, né? Fazendo coisa errada, aí vem dar o dízimo. Deus tá bom, continue dando dízimo. Agora vai resolver consertar as coisas aí. Amém? Então, porque os fariseus,
achavam que por dar o dízimo estava tudo bem. Aí Jesus, não, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Então Jesus aqui faz referência ao dízimo. Vamos ler Mateus 5:20. O que é que Jesus falou com respeito à prática dos fariseus e dos mestres da lei? Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu. Está falando para os discípulos, né? Para nós, crentes. Se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Talvez a sua tradução tenha assim: vocês têm que ser, a justiça de vocês tem que ser o quê? Maior. Vamos estudar isso que Jesus falou. Os inimigos do dízimo dizem o seguinte: Jesus estava falando com os fariseus, que viviam debaixo da lei, por isso que eles tinham que dizimar. Nós já vimos que o dízimo não tem nada a ver com a lei. O dízimo veio o quê? Antes da lei. Mas vamos pegar esse argumento aí, dos inimigos do dízimo. Mas Jesus falou isso porque era no contexto dos fariseus. E os fariseus viviam debaixo da lei. Claro que eles tinham que dar o dízimo, porque eles viviam debaixo da lei. Tudo bem, quer ir por esse argumento? Vamos. Agora, olha o que Jesus está dizendo aqui. Se eu, como crente, nós, como crentes, não formos mais fiéis do que eles, na prática deles, ou seja, se nós não formos mais além do que eles, nós não somos o quê? Nós não vamos, entrar no reino dos céus. Vocês só entrarão no reino se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus. Os fariseus eram fiéis? Não, eram, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo aí. Vocês têm que ser mais fiéis do que eles. Eles eram fiéis, irmãos. O problema dos fariseus é que eles faziam para o povo ver. Eles não faziam as coisas tudo errado. Não, eles faziam coisa certa, irmãos. Mas o problema deles é que eles eram hipócritas. O que é um hipócrita? Só se preocupa com o exterior, faz as coisas, eles faziam o que era certo pelas motivações erradas. Aí Jesus está dizendo, vocês têm que ser o quê? Mais fiéis do que eles. Eles eram fiéis? Eram, senão Jesus não ia ter dito isso. Então, na prática de vocês têm que ir além do que eles iam. Vocês têm que ir além. Ou seja, irmãos, resumindo, aquilo que está na lei, a gente tem que ir mais do que está na lei, amém? Jesus falou isso. Na lei dizia, o que é que dizia na lei? Na lei dizia, se você matar o teu irmão, você é culpado de homicídio, a lei. Jesus foi além. Jesus disse o quê? Se você disser qualquer palavra contra o teu irmão, você já pecou. Foi mais ou não foi? A lei dizia, se você adulterar, você pecou. Se você adulterar, deitar com a mulher, com o homem, pecou. A lei. O que é que Jesus disse? Jesus foi mais. Se você desejar, não precisa nem deitar, desejou, já era. E agora? Já pecou. Jesus sempre foi muito, mais além. A mesma coisa aqui, qualquer prática lá deles, Jesus vai o quê? Vai mais, amém? Então, irmãos, eu tenho que bater os fariseus, não na hipocrisia, mas nas práticas dele, amém? A gente tem que ir mais do que eles, irmãos. A gente tem que ir mais do que eles. Amém? Eles jejuavam, então que jejuar também mais do que eles. Então Jesus está dizendo, irmãos, que a gente tem que ser mais justos, mais tementes, mais fiéis nas práticas do que eles. Agora, vamos voltar a Melquisedeque, porque Melquisedeque aparece no Novo Testamento, sabia? Quem é que cita Melquisedeque no Novo Testamento?
Irmãos, precisa estudar mais a Bíblia, viu? Tem gente que sabe aí. O autor da carta aos Hebreus vai falar de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, só para lembrar? Baseado em Gênesis, rei de que cidade? Jerusalém. Rei e sacerdote de Jerusalém. Agora, irmãos, o autor da carta aos Hebreus vai falar algo sobre Melquisedeque que Gênesis não fala. Algo muito interessante a respeito desse homem aí, Melquisedeque. Que no Antigo Testamento não diz, mas que o autor da carta aos Hebreus diz. Vamos ver o que é que o autor da carta aos Hebreus fala sobre Melquisedeque? Hebreus 7, 1 a 4. Hebreus 7, 1 a 4, depois 15 a 17. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Bom, até aí, novidade nenhuma, que a gente já sabe. A gente leu lá isso em Gênesis. Mas vamos continuar. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça. Formação nova aí. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Eu falei para vocês. Agora vem as informações sobre Melquisedeque que não tem no texto de Gênesis. Vamos lá? Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque é Melquisedeque. Irmãos, agora quem deu essas informações ao autor dessa carta? Como é que ele soube disso? Deus falou com ele. Agora, irmãos, existe algum ser humano na terra que não tem nem pai nem mãe? Os irmãos estão na dúvida, vou fazer outra pergunta. Vou fazer de novo. Você é filho de cabrito, de uma cabrita? Não. Existe algum ser humano na terra que não tem nem pai nem mãe? Não. Você nasceu de um pai, nasceu de uma mãe, né? Mesmo que você não conheça, mas você nasceu de um pai e de uma mãe. Melquisedeque era um ser humano? Sim, era um ser humano. E por que o autor da carta aos Hebreus diz que ele não tem nem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, nem fim de vida? Por quê? Agora é com vocês, viu? Se quiser discutir com o irmão, debater. Pastor. Tá bom? Por isso que é bom estudar no Logos. Vá para o Logos para você aprender essas coisas. Vá para o Logos, faça o curso do Logos. Você aprender. E ainda mais, ele era semelhante a quem? Quem é o Filho de Deus? Jesus. Deixa eu explicar para os irmãos. Irmãos, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo é que Melquisedeque era um protótipo de Jesus. O que é protótipo? Muito bem. Um modelo de Jesus. Que Melquisedeque, no Antigo Testamento, Melquisedeque era um representante de Jesus. Era como se fosse Jesus em pessoa. Amém? Por isso essa comparação. Deixa para bater palma depois, quando terminar. É uma comparação, irmãos. Olha que coisa interessante, irmãos. Olha, o autor da carta continua. Considerem a grandeza desse homem. Que homem? Melquisedeque. Até mesmo, quando a gente usa essa expressão até mesmo, quer dizer o quê? A gente está exaltando a pessoa, né? Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o quê? O dízimo dos despojos.
Olha, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Quem é esse outro sacerdote? Jesus. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem. Irmão, Jesus se tornou sacerdote, mas ele não era da tribo de Levi. Não era. Jesus é sacerdote, ele é rei, profeta e sacerdote. Ele se tornou sacerdote, não da linhagem da tribo de Levi, mas segundo o poder de Deus de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, na época de Abraão já havia o ministério sacerdotal. Antes da lei já havia sacerdote. Olha, e o sacerdote daquela época era quem? Melquisedeque. E Jesus não é da linhagem de Levi, é da linhagem de Melquisedeque. Glória a Deus. Pastor, e o que tudo isso tem a ver com dízimo? Tem. Quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque representa quem? Jesus. Era como se ele estivesse dando dízimo a quem? A Jesus. Porque Melquisedeque era o protótipo de Jesus, o representante de Jesus. Jesus veio da linhagem de Melquisedeque. Abraão estava dando o dízimo a uma linhagem não levítica, mas a uma linhagem de Jesus Cristo. Ou seja, Abraão, que viria anos depois da descendência de Abraão, sairia Levi, né? Porque Levi foi um dos filhos de José. José era descendente de Abraão. Então, a lei, que nós podemos dizer ali representada em Abraão, a lei, né? Porque Abraão seria a futura lei representada. Abraão representava a lei, estava dando o dízimo a quem? A graça, a dispensação da graça, que é Jesus. Olha, então, irmãos, agora você entender, viu? Cuidado para sua cabeça não dar confusão. O que o autor da carta aos Hebreus está nos dizendo é que Abraão, o pai, o patriarca, apesar da importância que ele tinha, ele deu o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque representava, era o protótipo de quem? De Jesus no Antigo Testamento. Então, indiretamente, Abraão estava dando dízimo a quem? A Jesus. Viu, irmãos? Então, isso remete, Jesus é a graça, né? Jesus é a graça. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele fala sobre o dízimo. Agora, irmãos, não haveria razão nenhuma do autor dessa carta aos Hebreus falar da questão do dízimo e tal, se isso não fosse compreendido pelos seus leitores, ou se não fosse um hábito naquela época da igreja. Então, se o autor da carta aos Hebreus, ele comenta sobre o dízimo, fala sobre o dízimo, explica a origem de Melquisedeque, é porque os leitores dessa carta aos Hebreus, eles entendiam muito bem o que o autor da carta estava falando, entendiam sobre o dízimo, né? Era uma coisa natural. Então, sim, o dízimo está no Novo Testamento, porque os inimigos do dízimo, não, o dízimo é só da lei, é só da lei. Agora, mas só mais uma observação: tudo que está na lei é ruim, é? Aliás, não tem nada na lei que seja ruim, viu, irmão? Paulo diz que a lei é o quê? Boa. Porque às vezes a gente tem um negócio contra a lei, né? Fica, não, a lei. Não, mas a lei é boa. Eu só não posso usar da lei para querer me salvar. Aí está errado. Aí eu vou ser salvo por obedecer a lei. Não, aí está errado. A lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo, pela fé. Mas, irmãos, quem foi que deu a lei? Foi Deus. Deus dá alguma coisa ruim para nós? Não. Só que a lei funciona como um espelho. O espelho me mostra que eu estou sujo, mas não pode me limpar. Quem me limpa é o sangue de Jesus. A lei é um espelho. Eu olho para a lei e vejo que eu sou pecador.
Porque se a lei não dissesse não matarás, eu ia matar achando que não tinha pecado mesmo, mas a lei diz não matarás. Então, irmãos, porque é da lei, não presta. Não, peraí, vamos. Como é que tem aquele ditado? Vamos devagar, que o santo é de barro. Verdade? Vamos, andou, vai ter. Cuidado, irmão, não é assim. Não é assim. Mesmo que o dízimo, vamos supor, só tivesse na lei, não tivesse antes, será que seria por isso eu estaria desobrigado de dar o dízimo? Ou eu não poderia dar o dízimo? Não, poderia dar sem problema nenhum. Só porque está na lei, é da lei. Não, irmãos, tem que ter cuidado com certas coisas, né? Porque tem coisas da lei, irmãos, que perduram para nós, né? Perduram até hoje, né? Tem coisas da lei que até os fariseus acrescentaram que a gente não precisa mais. Mas tem coisas que, né? Não matarás, né? Não cometerás adultério, tanta coisa. Vamos lá, vamos prosseguir. Então o autor da carta aos Hebreus fala sobre dízimo. Agora, irmãos, como devemos entregar o dízimo? Primeiro, como um ato de adoração, viu? Um ato de adoração. Faça do dízimo, da oferta, um ato de adoração. Você está adorando a Deus. É uma adoração. E a adoração, irmãos, é muito importante, né? Adorar o Senhor através dos dízimos e das ofertas. Então, se é adoração, não é pagamento. Não estou pagando nada. Estou adorando. Estou adorando ao Senhor, né? E quando a gente adora ao Senhor, a gente tem que adorar com todo o nosso ser, com o melhor que nós temos, não é verdade? Olha o que tem Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Só lembrando que naquela época eles viviam da plantação. Então, claro que ele fala de plantação. Como é que deveria ser? Honrar o Senhor com todos os seus recursos e com os... Talvez na sua Bíblia tenha as primícias. O que é primeiro? Pastor, primeiro é o que vem primeiro. Amém. Primeiro vem primeiro. Segundo vem segundo. Amém. Amém, irmãos? O que isso quer dizer? Eu tenho que dar o quê? O quê? As primícias ou o que sobra? Hein? Estou cutucando os irmãos hoje, né? As primícias. Qual foi o problema de Caim? O problema de Caim escorregou nisso aí, né? Essa casca de banana aí. Ele deu o que sobrava. Não quero não. Fica com sua oferta, né? Quero sua oferta não, Caim. E Abel trouxe o quê? Do melhor do seu rebanho. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos esse versículo? Honre o Senhor com todos. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, uma outra coisa. Com relação ao dízimo, é um assunto, né? É um único assunto. Dízimo e oferta, viu? São os únicos assuntos na Bíblia que Deus faz um desafio para nós. Os irmãos já devem saber, mas vamos só ler para lembrar. Malaquias 3:10. E o Senhor Todo-Poderoso ordena que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Só mais uma observação aqui. Os inimigos do dízimo dizem, mas o que ele está mandando é o templo, aquele templo que não tem mais, que foi destruído pelos romanos. Esse templo não tem mais não. Aí, meu irmão, hoje tem a igreja. Não tem o templo de Israel, mas tem a igreja. Amém? Tem a igreja. A igreja substituiu o povo de Israel. A igreja substituiu. Mas não tem mais o serviço sacerdotal. Mas tem hoje os ministros, os sacerdotes também, hoje tem, a gente vai ver. Qual é a promessa? Ponham-me à prova. O que é colocar à prova? Testar, né? Me teste. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vós as mais ricas bênçãos.
Os inimigos do dízimo, não é essas bênçãos aí são chuva, é chuva, só chuva. Oxi. Não, irmãos, bênção no hebraico é toda espécie de bênção. Não está se referindo só à chuva, não. Claro que a chuva era uma bênção para eles. Quem planta sabe que uma das bênçãos maiores é o quê? É chuva, né? Mas está falando aí bênçãos no plural. Bênção, todo tipo de bênção. Bênção. Então Deus faz o quê? Prova em mim, né? Me coloquem a prova, que eu vou responder. Olha, Deus manda a gente colocar ele à prova. Então, irmãos, dizimar e ofertar, Deus manda a gente colocar ele à prova. Ou Deus manda a gente desafiá-lo. Uma outra coisa, irmãos, ainda sobre o dízimo. A questão do dízimo. O dízimo, ele é para ser entregue, como nós vimos aí, aonde? No templo, né? Ou seja, na igreja. O lugar de entregar o dízimo é na igreja. Ah, pastor, tem um irmãozinho ali tão doente, vou dar meu dízimo para ele. Nós falamos que o dízimo é o quê? Uma devolução. Se é devolução, é meu ou é seu? Nem meu, não é nem seu. É de quem? É de Deus. Você não pode ajudar outros com dízimo, você ajuda com oferta. O dízimo vem para a casa do Senhor. Amém? Porque é de Deus. Eu estou devolvendo, então eu não posso usar da maneira que eu quero. É devolução. É devolução. Eu não posso administrar o meu dízimo. Quem administra é a igreja. São os responsáveis que Deus colocou na igreja. Pastor, e se eles não administrarem da maneira correta? Eu não queria estar na pele deles. Porque o pau vai cantar lá no céu. Pode cantar até aqui na terra. Olha, isso é com Deus. Deixa Deus. Eu vou devolver. Não é verdade? Eu vou devolver. É minha função. Eu devolvo. Eu vou devolver. Glória a Deus. Algumas pessoas, irmãos, dizem o seguinte, né, com relação ao dízimo. Eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. Bom, pastor, eu ganho pouco. Não. Irmãos, dízimo, além de ser uma questão de gratidão, é uma questão de fé. Amém? Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, peça aos... Irmãos, fé, principalmente em época de crise, né? Essa época agora é uma prova, né? Questão de fé, irmãos. Dízimo é uma questão de fé. E com relação a isso, irmãos, olha o que Jesus disse. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agora, quem é infiel no muito, quem é infiel no muito, vai ser infiel, né? Quem é fiel no muito, quem é infiel no muito, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Agora, quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito também. Ó. Então, irmãos, é questão de fé. Ou eu tenho fé ou não tenho. Eu vou devolver o dízimo e Deus vai me sustentar. Amém? É fé. E a vida cristã, irmãos, é uma vida de fé. Amém? É uma vida de fé. Não é racional. É o dízimo. Se você for ficar fazendo continha, tá, conta. Ai, meu irmão, tenha fé. Acredite. Acredite. A gente não tem fé, às vezes, para ser curado, né? Às vezes a gente bota esse assunto de fé na cura. Para ser curado precisa ter fé. Agora, para dar o dízimo também, muitas vezes precisa ter fé. Que não vai me faltar. Deus vai me sustentar. Amém? Fé. Muito importante. O dízimo é uma questão de fé. Não dou porque não sobra, pastor. Aí o erro, qual é o erro? Você esqueceu de que é as primícias. Se é as primícias, você tira primeiro. Não é verdade? Agora, se deixar por último para ver se sobra ou não, é bem capaz de não sobrar mesmo. Né? Mas, se você tira primeiro, não corre esse risco. Não, já tirei. Tirei. Já tirei, não vai ter problema de sobrar. Não dou porque não sobra. Aí não... Pastor, eu não dou porque tem igrejas e pastores que estão abusando do dízimo. Com relação a que tem igreja e tem pastores abusando do dízimo, eu concordo.
Mas não concordo que isso seja uma justificativa para você não dar. Irmão, tem realmente, olha, o que tem de caloteiro aí, irmão, igreja caloteira, né? Gente safada, me desculpa a palavra. Irmãos, a gente vê cada coisa que a gente não acredita que seja verdade. O pessoal vendendo sabão, sabonete, irmão, vendendo toalha. Olha, irmão, é uma... Mas Jesus disse, ó, os charlatões vão estar aí no meio de vocês, são lobos vestidos de pele de ovelha, né? Estão sugando o povo, estão acabando com o povo, acabando com o povo. Mas, irmãos, em todo lugar, toda profissão, tem gente boa e tem gente safada. Tem ou não tem? Tem médico bom? Tem médico safado? Tem. Tem professor bom? Professor que não presta? Tem. Tem pastor bom? Pastor que não presta? Tem. Tem. Agora, irmãos, não é porque tem os caloteiros que eu não vou dizimar e ofertar. Se eu sei e estou vendo que a minha igreja, agora estou falando aqui, viu? Que a minha igreja é uma igreja séria. Não é de brincadeira. Eu não fico vendendo sabonete para vocês, fico. Já vendi sabonete aqui, já vendi toalha ungida. Não vendo. Não. Eu já trouxe aqui, já mandei buscar a água do Mar Jordão para vender para vocês. Já a areia lá do deserto, já? Não. Irmãos, quem está aqui há mais tempo sabe disso, que aqui não é igreja de maracutaia, de ficar vendendo essas coisas, de fazer essas coisas. Você sabe disso. Você sabe disso, você sabe. Você é macaco velho aqui, você sabe. Você já está há muito tempo aqui para saber dessas coisas. Né? Você sabe disso. Sabe que aqui é coisa séria. Que aqui a gente aplica em missões, e na obra, né? Aplica. Sabe por quê, irmãos? Que ainda tem coisa para fazer nessa igreja aqui? Tem muita coisa para fazer ainda. Tem piso para botar no salão social, tem forro para botar no salão social. Sabe que a gente não botou ainda? Porque a gente não quer tirar dinheiro de missões. Porque a gente sustenta uma congregação em Euclides da Cunha. A gente sustenta uma congregação em Varginha. Porque a gente sustenta uma missionária no Canadá. Porque a gente sustenta uma missionária na Baía da Traição. É por isso. É só por isso. Porque senão a gente ia cortar o salário desse povo todo e botar aqui botar de piso, botar de... A gente não vai fazer isso. É sério. Né? Então, irmão, isso não é desculpa. Sempre vai ter igreja e pastor desse jeito aí, sempre vai ter. Até Jesus voltar, sempre vai ter. Mas não é por isso que eu vou deixar de ofertar e de dizimar. Não dou dízimo porque o dízimo é da lei e eu não estou debaixo da lei. Isso aí já viu, né? Não precisa nem falar mais nada. Não precisa nem comentar. Né? Vamos ver o Salmo 116, 12? A gente falou de gratidão, né? Todo mundo juntos? Que posso eu... que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado. É gratidão, irmãos. Você está devolvendo a Deus de forma de gratidão. Uma outra questão, irmãos, por que eu devo dizimar? 1 Coríntios 9, 13 e 14. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebe os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Amém? Deixa esse texto aí para explicar para os irmãos. Paulo está falando, certamente vocês sabem que os que trabalham no templo, aí está se referindo antigamente a Israel, né? Na época de Paulo ainda tinha um templo, o templo ainda não havia sido destruído, viu? Então Paulo ainda está citando o templo de Jerusalém. Os que trabalham no templo, é do templo que recebem o quê? Naquela época, irmão, o pagamento era feito em alimento, viu? Como eu falei, a pessoa recebia, né? Por exemplo, tome aqui um quilo de sal, é o seu pagamento.
Naquela época o sal valia muito, ó, né? E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem o quê? Recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Quem são essas pessoas que oferecem sacrifício no altar? Paulo está se referindo aos levitas, os sacerdotes. Irmãos, os sacerdotes dedicavam o tempo deles todos à obra do... Eles ficavam o dia todo no templo, porque o povo estava todo dia lá no templo, toda hora, para oferecer sacrifício, para pedir perdão, e o sacerdote ficava lá o dia todo. E Deus até tinha proibido, o sacerdote não pode trabalhar, o levita não vai trabalhar, vai ficar só no templo. Mas aí como é que eu vou viver? Se eu vou trabalhar o tempo todo, eu vou viver de quê? Aí o que é que Deus estabeleceu? Então, ó, o sacerdote tinha direito de quê? De quando o ofertante levava um pedaço de carne, um carneiro, o que é que o sacerdote podia fazer? Ele oferecia uma parte, a outra parte ficava o quê? Com ele, para ele comer em casa. Amém? Aí foi que teve o erro dos filhos de Eli, né? Porque os garfos dos filhos de Eli era grande, irmão. Era cada garfão. E eles metiam um garfo na panela, pum! E pegavam mais do que lhe era permitido para eles pegarem. Aí Deus disse assim, pai, que negócio é esse? Que negócio é esse? Vocês estão errados. Vocês estão pegando uma quantidade maior do que a de vocês. Mas era uma coisa normal, irmãos, um hábito normal. Aí Paulo agora vai para a nossa época. Por que não tinha, né? Agora. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho, vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Amém? Ou seja, irmãos, aqueles que têm um chamado integral, né? Pastores, apóstolos, bispos, quem tem um chamado integral para estar na obra, que não trabalha secularmente, né? Até porque, irmãos, dependendo do tamanho da igreja, não tem como trabalhar secularmente, não é verdade? Tem tempo. Irmãos, aqui na nossa igreja, a gente atende por semana, a gente que eu falo, os pastores, e além dos pastores, tem mais pessoas que dão atendimento aqui, pastoral, tipo pastoral, não são pastores, mas dão atendimento de casais. Irmãos, vai dar mais ou menos umas 50 a 60 pessoas por semana, que são atendidas aqui de terça até dia de sábado e domingo, viu? Sábado e domingo. Porque é gente, viu, irmão? É gente com problema que vem ser atendida, são membros da igreja. Irmãos, agora estamos atendendo gente de outras igrejas agora, porque, infelizmente, né? Não se acha mais pastor para atender em gabinete. O pastor diz que não pode me atender, não sei quem não atende, que eu tenho que conversar com fulano, mas... Entendeu? E aí os pastores estão sumindo e o negócio cai para cá. Além de atender os daqui, a irmã Celeste e meu irmão Messias, acho que foi ontem, tiveram que atender, irmãos, um casal que nem daqui não é da nossa igreja, é de outra, né? Porque você não é atendido? Não, já falei, pastor, já falei, não. Aí, mas tudo bem, vem, a gente não vai rejeitar. Tem aqui psicóloga, é gente que atende aqui, irmãos, é gente. Mas não tem tempo não para arrumar outro trabalho aí fora, não tem tempo não de arrumar, entendeu? Porque senão não vai atender. Então, o que é que Paulo está dizendo? O dízimo, irmãos, ele ajuda o que? A manter. Agora, pastor, e o dízimo é tudo para pastor? Não, irmão, não é não. Fique calmo. Fique calmo. Fique calmo. Viu? Ofertas e dízimos são muitas coisas que tem na igreja, viu? Funcionários, a obra de Deus que eu já falei, missionária. É muita coisa, irmãos. Muita coisa, hein? Manutenção, né? Manutenção. Irmão, nós estamos com um problema ali, né? Que a gente vai consertar, mas é porque não tem o dinheiro para fazer, viu? Não tem ali um ferro ali para segurando, né? Mas está seguro, viu, irmão? Não se preocupe não. Mas a gente não tem dinheiro para consertar. Não tem. Fazer o quê? Entendeu? A gente quer, irmãos, mudar esse som da igreja. Esse som aqui, irmãos, ore todo dia por esse som, viu? Que Deus dê vida longa a esse som. Mas, irmãos, isso aqui já tem mais de 10 anos, irmãos, essas caixas. Mais de 10 anos. Então aí por milagre. Eu acho que Deus unge, toca, né? Só estão funcionando pela graça e misericórdia de Deus. Deus tem poder.
A gente está precisando trocar o som, irmãos, da igreja. Que alguns irmãos até se queixam, né? Pastor, onde eu sento eu não ouço o senhor falando. Sabe por quê? Por causa do som. Essas caixas aqui, aí. As caixas hoje são outras, irmão, novas, né? Tem caixa aí que aonde você estiver, até dentro do batistério debaixo d'água você ouve. Caixas potentes, né? Se você estiver em qualquer lugar você ouve. É uma caixa especial, né? E que vai, diz que o som vai assim, pega você onde você estiver. Se você estiver debaixo da cadeira, o som vai e entra. Tam. A gente quer botar essas caixas, né? Caixa inteligente. Ó. Mas sabe quanto é, irmãos? Um conjuntinho dessas caixinhas? 50 mil, 40 mil. Estamos até pensando em fazer uma campanha, viu? Se preparei para a campanha das caixas. Eu vou logo avisando. Porque a igreja não tem dinheiro não para comprar caixa. Não tem dinheiro não. Tem que fazer campanha. Né? É campanha. É isso, mas é para isso. É para isso. Como é que uma casa vai se manter, irmão, se não entra os recursos? Não estou entendendo. As ofertas e os dízimos. A manter a casa do Senhor. Né? A manter. Então, Paulo está dizendo, Paulo, né, que a igreja precisa de manutenção. Por que eu devo dizimar? Porque, né, eu não quero que o gafanhoto entre na minha casa, amém? Está lá em Malaquias, né? Olha, Deus só vai cuidar com o gafanhoto. Diga para quem está ao seu lado, cuidado com o gafanhoto. Você sabe que quando o gafanhoto desce em cima de uma plantação, meu irmão, só fica o estalo, né? Cuidado. Eu também não quero ser acusado de ficar com o que não é meu, né mesmo? Porque se eu pego um livro de uma pessoa e não devolvo, não precisa nem dizer o que você é, né? O que é, mas você sabe o que é, né? Pegou e não devolveu. A irmã falou, não fui eu. Mas o próprio Deus fala também lá em Malaquias, né? Então, meu irmão, devolva o que não é seu. Amém. Mas devolva com alegria. Não com tristeza, não com indiferença, mas com alegria e com amor, irmãos. E Deus vai te abençoar. Para concluir essa mensagem, vem cá, irmão Edson. Eu nem avisei para ele, vem cá. Esse rapaz aí não dava o dízimo. Ó. Ele vai dizer o que aconteceu na vida dele. Cadê Mônica? Está aí? Vem cá, Mônica. Cadê o microfone? Sim. Olha, irmão, não combinei nada com ele, nem sabia, não foi? Tive até com ele ontem, mas nem... Cadê? Microfone sem fio? Ora. Irmãos, o irmão Edson é membro da nossa igreja. Já há muitos anos. Mas houve uma época que ele não dizimava, então ele vai contar aí. Paz, irmão. Deus sempre nos surpreende. Até na hora que o pastor me chama aqui. Alguns anos atrás... Vou ser breve, porque já passou o tempo. Alguns anos atrás, eu estava sentado como vocês estão sentados aí. E o pastor falou exatamente sobre o dízimo. E, como empresário que eu sou há mais de 30 anos, não tem um salário fixo, não tem como saber quanto você ganha. E naquele momento Deus me tocou no meu coração. Fez com que, isso não quer dizer que essa fórmula seja para cada um, mas a fórmula que Deus me achou foi que Ele fez com que eu verificasse qual seria as minhas despesas, e dentro das minhas despesas que eu gastava por mês, eu defini meu dízimo. E nesse momento eu simplesmente tinha uma conta especial aqui no Bradesco, aqui em frente. E aí, mesmo a conta estava negativa, mas eu tinha limite. Eu peguei daqui mesmo. Quando eu saí daqui, fiz a conta e peguei o valor ao qual Deus me propôs no coração. Fui lá, usei o especial do cheque. E daquele momento em diante eu disse que eu iria ser dizimista fiel. O que aconteceu dali de lá para cá? Deus mudou a história da minha vida. Deus começou a me surpreender. Eu sonhava em morar em um local X.
Deus fez eu morar 10 vezes mais no lugar melhor do que eu sonhava. Eu sonhava ter um carro X. Deus fez eu ter um carro 10 vezes maior do que eu tinha. Ou seja, nós apenas devolvemos aquilo que Deus nos deu. Então Deus sempre nos surpreende como nós somos fiel com Ele. E Deus sempre vai surpreender, não por nosso merecimento, nós não merecemos. Mas Deus sempre vai nos surpreender com isso. Porque foi por causa de uma pregação igual a essa, mais ou menos 15 anos atrás, que Deus nos surpreendeu com isso. Então, através dessa palavra, de dízimo e oferta, Deus mudou a história da minha vida, a história da minha família, a história da minha esposa. E assim Deus surpreendeu, e Deus pode surpreender cada um de vocês. E eu faço parte da comissão de gestão desse grande homem de Deus aqui, e digo o seguinte: ele sequer pega em dinheiro. Nós sabemos, como pastor, nós conhecemos outros pastores que pegam o dinheiro e fazem o que? Compra fazenda, compra isso, compra aquilo tudo. E eu sou testemunha de que ele nem sequer pega em dinheiro. Nós temos uma comissão de gestão, uma comissão financeira, ele tem o salário dele e tudo mais. Então nós estamos numa igreja abençoada por Deus, ungido por Deus, onde todo recurso que entra aqui é usado, reveste exclusivamente para a obra do Senhor. Isso, eu sou testemunha disso, que eu estou lá no meio da comissão de gestão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora, irmãos, não bata a palma ainda não, peraí. Edson é modesto, eles são modestos. Irmãos, Edson hoje é um dos maiores empresários do Brasil, viu? Da Bahia e do Brasil. Eu queria que você falasse como é que você estava antes, como era a sua vida antes de dar o dízimo, onde é que você tinha a sua loja, onde era a sua loja, né? Quantas lojas você tinha e hoje quantas lojas você tem. É bom o povo saber disso. Na realidade é o seguinte, minha formação técnica, eu sou técnico em eletricidade, eu sou eletricista. E eu vivia catando sucata. Eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, eu vivia de sucata em sucata, pegando os ar-condicionados velhos, reformava os ar-condicionados velhos e vendia esse ar-condicionado velho e vendia esse ar-condicionado. Ele era sucateiro, irmão. Era sucateiro. Aquela sucata toda da São Martinho, eu conhecia ela, todo mundo de ponta a ponta, porque todos lá não podia ver um ar-condicionado velho que eu pegava lá, consertava e vendia esse ar-condicionado. E o meu maior sonho era ser distribuidor. Mas como é que eu ia conseguir comprar? As fábricas, eles têm uma restrição muito grande. Eles protegem os seus distribuidores. Eles não permitem de forma nenhuma mais um entrar. Como hoje eu sou distribuidor de algum fornecedor, ele me protege também para outros não entrarem. Então, ele não tinha de forma natural eu ser um distribuidor. Não tinha jeito de forma nenhuma. E hoje Deus sempre nos surpreende. Você sabe que agora, o que eu vou falar aqui, todos agora vão glorificar a Deus. Eu patrocinava o Galícia, que era um timezinho pequeno. E Deus sempre me surpreende. E agora nós estamos patrocinando um dos maiores times aqui da Bahia. O Bahia. Agora até quem é Vitória agora vai ter que orar pelo Bahia, porque lá tem um servo de Deus. O presidente do Bahia virou para mim e disse, passou um zap para mim e disse: você é abençoado mesmo, porque assim como nós entramos com a camisa, pela primeira vez o Bahia bateu 6-2. Aí o presidente virou e o pessoal viraram e disse: a primeira vez que nós saímos no Fantástico, você é pé quente mesmo. Aí nós ganhamos o Nordestão. Ele me abraçou e disse: você realmente é pé quente mesmo. Nós sabemos que isso não é eu que sou pé quente, é Deus que nos surpreende. Então até vocês que são Vitória agora vai ter que orar pelo Bahia agora. Amém? Porque Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Pega um menorzinho, nós somos pequeninos, menor, e bota para estar entre os maiores, sentar entre reis e príncipes.
Hoje nós como vamos para a arena, nós sentamos junto com o diretor, com o presidente do Bahia, assistimos jogo junto com ele. E o tempo todo eu vou orando por ele, abençoando ele o tempo todo. No momento que eu estou naquele estádio, estou orando e abençoando ao presidente, abençoando ali. Então hoje existe uma diferença agora no Bahia. Existe um patrocinador que Deus abençoa. Então nós sabemos agora que essa igreja toda vai orar pelo Bahia, porque tem um patrocinador agora que é pelo Bahia agora. Amém, irmão? Amém. Amém, irmão. Quer falar, Mônica? Eu não gosto muito de falar no microfone, irmão, mas a paz do Senhor. Estamos aqui para glorificar ao nosso Deus, né, que tem nos abençoado, não com só bênçãos materiais, mas bênçãos espirituais, bênção de saúde, bênção de realização de filhos, né, que nós temos 3 filhas que são bênção do Senhor. E depois de 14 anos o Senhor nos deu um menino, que era um sonho nosso, e assim o Senhor fez. Né? Um menino que disse que deseja conhecer Israel, que é a cidade de Jesus, do Salvador, e isso muito nos alegra. Né? A maior bênção que nós temos, que nós procuramos, é a bênção espiritual, é a bênção de estar buscando do Senhor. E as demais coisas, nós temos certeza que nos é acrescentado. Temos luta, temos tribulações, não é como toda a família, mas temos lá edificado em Cristo. E isso é a maior nossa bênção, né? Porque o Senhor restaurou o nosso casamento. Né? Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, né? Aqueles que me conhecem de perto, né? Sabe como o Senhor fez para trazer Edson aqui, me deixava na porta da igreja e depois vinha me buscar, porque eu não dirigia. Mas o Senhor restaurou todas as coisas e hoje ele faz parte de gestão da igreja. Por isso o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Vamos ficar em pé? Palmas para Jesus. Obrigado, Edson. Obrigado, Mônica. Deus abençoe vocês. Então vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Olha, vamos orar. O teclado vai estar tocando. Pedir à pastora, né, para orar por nós. Esse assunto é tão importante. E o Senhor quer nos abençoar, irmãos. Né? Se você tem alguma dificuldade nessa área, eu creio que você não vai ter mais. Deus, né, te falou nessa manhã. E Deus está abrindo as portas para a sua vida. Viu? Deus está abrindo as portas na sua vida. Feche seus olhos, esteja orando. Fale com Deus nessa noite, nessa manhã. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra que nos instrui, que nos esclarece, que nos ensina o caminho que devemos andar. A Tua palavra diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com os meus olhos e sob as minhas vistas te darei conselhos. E nesta manhã nós fomos aconselhados pela Tua palavra. Nós fomos iluminados, esclarecidos, orientados por Tua palavra. Talvez alguns aqui tenham sido confrontados pela Tua palavra. Mas, Senhor, nós declaramos que tudo que somos, tudo que temos, foi remido e redimido pelo sangue do Cordeiro. E as nossas finanças, os nossos bens, eles não estão à parte disso. Nós te consagramos essa área da nossa vida, que sabemos que Satanás tem tentado minar, roubar, tem tentado se assenhorar, se fazer dono. Mas nós declaramos que nós só temos um Senhor, um dono, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós declaramos que o principado, a potestade de Mamon já foi despojada na cruz e está derrotada em nossas vidas em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que é de Deus o maligno não toca. Por isso, Pai, nas nossas finanças Satanás também não irá tocar. Deus, nós oramos por aqueles que estão em luta financeira, aqueles que estão endividados, Senhor, aqueles que estão passando por uma situação de provação, uma situação de dificuldade. A Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia.
E nós te pedimos que o Senhor se manifeste a esses homens, a essas mulheres, a essas famílias, como Jeová Jireh, Deus da provisão. Senhor, em nome de Jesus, se falta-lhes fé, que o Senhor arranque toda incredulidade, que eles olhem para os montes, de onde lhes virá o socorro. Sabemos que o socorro de cada um deles, de cada um de nós, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, entra com a tua providência no lar dos nossos irmãos, nas finanças dos nossos irmãos, que a partir de hoje o Senhor os surpreenda, mas que a partir de hoje cada um de nós se posicione, não apenas em gratidão, mas em fidelidade ao Senhor. Porque está escrito na tua palavra: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que sejamos fiéis, ó Deus, independente das circunstâncias, seja no momento de crise, seja no momento de dívida, seja no momento de bonança, que em todas as circunstâncias nós sejamos fiéis ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, e nós te pedimos que diante desse posicionamento de conserto, de fidelidade, o Senhor manifeste em nós o sinal do teu favor. Que aqueles que estão endividados tenham suas dívidas quitadas em nome de Jesus. Que aqueles que entraram no cheque especial, estão no vermelho, Deus, que o Senhor envie provisão, envie recursos, e que eles sejam livres desse jugo, em nome de Jesus. Aqueles que estão desempregados, abre uma porta de trabalho e opera também o espírito diligente. Tira de nós toda preguiça, tira de nós toda negligência, tira de nós todo comodismo, tira de nós toda letargia, em nome de Jesus. Dá-nos um espírito diligente, para que sejamos estudantes de excelência, para que sejamos funcionários de excelência, profissionais de excelência, para que sejamos empresários de excelência, comerciantes de excelência, em nome de Jesus. Para que onde quer que colocarmos a nossa mão, o Senhor abençoe e faça prosperar. Para que todos aqueles que estão em volta de nós possam ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Deus vivo. Em nome de Jesus, libera sobre todas as famílias aqui representadas a tua provisão e a tua bênção. Ó Deus, multiplica os celeiros do teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.